Debate na Rádio Gaúcha, nesse espaço do Gaúcha Atualidade, são 9h31. Nós estamos hoje nos estúdios da RBS TV para mais esse debate com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Já estamos no último bloco, temos assinantes de GZH, ouvintes da Gaúcha aqui, reagem, esboçam alguma reação, dão uma olhadinha, um risinho, fazem uma cara mais fechada, a gente vai observando aqui as reações. Esse é o bloco em que os candidatos vão responder perguntas dos comunicadores do Grupo RBS. Eu vou sortear agora o nome de quem vai perguntar para o candidato Felipe Camozato. O senhor já pode ir se posicionando aqui para a gente ganhar tempo? O senhor terá 1 minuto e meio para a resposta. Deixa eu ver de quem será a pergunta. Do Leandro Stout. O Stout será o primeiro a perguntar para o candidato Felipe Camozato. O teu microfone, Rosane, aqui a gente vai passando. Só passa para cá, Stout. Acho que pode ficar de pé no lugar dele? Pode ficar de pé no teu lugar lá, por gentileza. Senão a gente vai tapar aqui o candidato Felipe Camozato. A live também, né? Aliás, quem não está nos acompanhando em imagens, em GZH, corre para lá para nos acompanhar também. A pergunta do Stout, a partir de agora. Bom dia, candidatos. Bom dia, eleitores que estão conosco. Um assunto da cidade, do dia a dia, que é a limpeza pública. Porto Alegre tem um sistema de coleta... Deixa o Stout vir aqui comigo, porque o teu microfone não está funcionando, Stout. Então pode passar aqui pela frente da câmera mesmo e faz a pergunta comigo. Bom, Porto Alegre tem um sistema de coleta mecanizada de lixo, os resíduos orgânicos. Em algumas áreas funciona, em outras não. Vira um ponto de sujeira nas calçadas, nas ruas, porque tem moradores que não fazem o descarte correto, colocam recicláveis e ali vão os catadores, reviram em especial durante noites e madrugadas. E assim a cidade fica em muitos pontos suja quando o sistema deveria ser para limpar Porto Alegre. Qual a sua proposta para resolver este problema da limpeza urbana da cidade? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Tá certo. Bom, obrigado, Stout, pela pergunta. Bom, nós acreditamos em algumas frentes de trabalho aí, tá, Stout? O primeiro deles da divulgação e comunicação com a comunidade, de esclarecer que os containers cinza são containers para lixo orgânico, que tenha isso comunicado, os adesivos estejam lá. A gente quer ampliar, inclusive, a participação nesses containers na cidade, reforçando esses contratos, e também a gente quer fazer a coleta seletiva através de containers também. Acho que foi testado isso no passado com uma baixa comunicação pública a respeito do tema e somente numa área central. Nós precisamos ampliar isso para fazer com que o descarte seja mais regular, seja mais ordenado, a gente tenha melhor aproveitamento do que é aproveitável e daquilo que não é aproveitável seja descartado corretamente. Também no tema da limpeza urbana, nós queremos, né, aprimorar os contratos que estão feitos hoje de limpeza, varrição, né, capina, enfim, para que a gente possa ter uma zeladoria em dia. E o estado da arte, aquilo que eu gostaria mesmo de fazer é trazer tecnologia que hoje já está à disposição no Japão, em países europeus, em países da América do Norte, que fazem a incineração do resíduo que não é aproveitável. Aquilo que hoje a gente embarca em caminhão para levar lá para Minas do Leão, 120 quilômetros, queimando diesel para fazer esse carregamento, a gente poderia estar incinerando, pode ser inclusive lá perto da Loma do Pinheiro, onde nós já temos hoje uma central de transbordo, e poderia estar fazendo com que o ar desse incinerador, com a tecnologia atual, fosse mais limpo do que o ar captado, e gerando energia para a população e fazendo com que a gente tivesse menos problema nesses contratos de lixo e de transbordo de lixo para tão longe. Então, essas são algumas das nossas propostas. Com quem o senhor quer debater sobre isso? Com o prefeito Sebastião Melo. Prefeito Sebastião Melo, o senhor vem até aqui, candidato à reeleição. Os senhores terão, a partir de agora, 4 minutos mesmo, esquema, 2 minutos para cada um. Valendo. Bem, olha, queria agradecer a pergunta do Leandro Stout, dizer o seguinte: acho que o cuidado com a cidade é a poda de árvore, é a capina, praças bem cuidadas e lixo. Qual é o primeiro desafio? O desafio é convencer a população de separar lixo. Esse é o primeiro desafio. Todo o dinheiro que botei em publicidade eu botei nesse sentido, de conscientização das pessoas. O sistema de container, Felipe, ele vem de 2011 e agora houve uma licitação, são 19 bairros que são atendidos parcialmente e totalmente. E nessa licitação, que agora já tem um vencedor, a gente vai começar com um segundo container para o lixo seco, porque mesmo que esteja um grande adesivo dizendo que é só para lixo, entendeu? Que não é para lixo seco, a população acaba misturando e colocando, vem o catador, vem o carroceiro, vem o carrieiro e acaba tirando. Agora, os focos de lixo é outro grande problema da cidade, eram bem maiores, hoje são bem menores. Agora, esse desafio da limpeza, nós temos hoje uma cidade mais limpa, mais cuidada, mas é um desafio que requer parceria com a comunidade e com o governo.
Prefeito e candidato Sebastião Melo, eu entendo também que a gente tem um ponto a ser trabalhado, que o resíduo, né, o lixo é um dos elementos do saneamento básico. Quando a gente fala sobre o marco de saneamento, está lá também o resíduo, né? Porque também ele entope a rede de drenagem, entope bueiros, vira sujeira e contamina a água, muitas vezes da água das drenagens que faltam na cidade, que ainda alagam. Bom, no saneamento básico, a posição do Novo é muito firme e de que nós precisamos fazer a concessão do DEMAI, porque não há milagre. Precisa de 4 bilhões de reais para conseguir fazer a universalização do tratamento de esgoto, para que chegue esgoto em todas as casas. O DEMAI investe, nos últimos 10 anos, uma média de 67 milhões de reais por ano. Isso é insuficiente, levaria mais de 40 anos para resolver o problema de Porto Alegre, mas eu vejo muita timidez do senhor e covardia por parte das demais candidatas em defender a concessão. Aliás, a Maria do Rosário votou contra o marco de saneamento, joga contra, inclusive, esse tratamento de esgoto e promete algo que, na minha opinião, é impraticável pela matemática, que é resolver com investimentos do DEMAI. E a candidata Juliana Brizola colocou no seu plano de governo, que faria concessão, mas nos debates ela disse que é contra, inclusive na reportagem da Zero Hora, disse que é contrária à concessão. Ou seja, não dá para saber de que lado ela está. O senhor vai fazer a concessão do DEMAI finalmente? Porque eu acho que lhe faltou talvez coragem e disposição política, ou então, na Câmara de Vereadores, faltou ter mais vereadores como os do Partido Novo, que tem coragem para votar e debater os temas sérios com dados e evidências. Aliás, quero aproveitar para pedir o voto dos candidatos do Partido Novo, porque no Novo nós temos independência para debater os dados, debater as questões da cidade sem rabo preso, usando dados e evidências, usando a técnica e sem medo de discutir aquilo que muitas vezes pode ser politicamente impopular, mas que precisa ser feito. Bom, Felipe, o marco regulatório também trata dos resíduos e pouco tratado nesse processo. Quanto ao DEMAI, acho que não faltou coragem, não. É responsabilidade mesmo. O que eu recebi do governo anterior é um estudo muito insuficiente. Você não pode parcerizar um órgão que trata da vida, que é a água, com um projeto que não seja muito bem elaborado. Elaboramos lá a questão da drenagem urbana, que ficou pronto no final de 2023. Bom, aí veio o censo e o censo reduziu 70 mil pessoas e o BNDES disse, olha, nós temos que refazer o estudo. Então eu resolvi não mandar para a Câmara de Vereadores um processo desse no meio de um processo eleitoral. Mas se for reeleito prefeito, eu vou parcerizar o DEMAI para atender mais água para a população, tratamento de esgoto e botar o dinheiro na drenagem daquilo que vier da parcerização, seja do contrato ou seja da outorga. Não? Muitos dos debates que foram feitos aqui antes pelo Melo e pela Maria do Rosário diziam sobre redução de impostos, profissionalização da gestão, redução de burocracia, todas as temáticas que o Partido Novo sempre foi especialista em trabalhar. Eu fui autor de várias das legislações, como a Lei de Liberdade Econômica, que excluiu várias das necessidades de alvará, taxa e burocracias, e também da redução de impostos, como a revogação do IPTU. Queremos... Fechou seu tempo. O candidato Melo tinha 3 segundos. O senhor já fica aí para a próxima pergunta, que será... O senhor só fica na outra posição, por gentileza. Isso aí. Próxima pergunta será da Giane Guerra. Eu vou até aí, tá, Giane, para fazer a pergunta. Vou ter que passar na frente da câmera aqui, vou dando um tchauzinho para perguntar junto com a Giane. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, candidatos. Bom dia aos nossos ouvintes que estão aqui, os colegas também. Quero falar novamente sobre o centro. Mas eu queria focar um pouco mais a minha pergunta. Bom, o centro enfrentou uma queda de movimento muito grande nos últimos anos, enfrentou na pandemia todo o problema, né? O pessoal todo que saiu, nem todo mundo voltou. Agora, durante a enchente também, né? Eu ouvi de um empreendedor esses dias que tem mais de 50 lojas pela cidade, muitas delas no centro, que para ele o centro de Porto Alegre hoje é um ponto de interrogação, o futuro do centro. Eu já questionei vocês na Rádio Gaúcha, no Gaúcha Atualidade, sobre os planos para o centro de Porto Alegre, vocês já apresentaram, mas eu gostaria de colocar prazos, né? Pedir prazos, né? Eu não vou colocar, mas pedir prazos de vocês para que a gente possa acompanhar. Em 2025 já, no primeiro ano, o que será feito de diferente para uma revitalização do centro de Porto Alegre, para recuperar esse movimento de pessoas, de moradores de Porto Alegre mesmo, de pessoas do Rio Grande do Sul e também turistas de fora? O senhor tem, candidato Sebastião Melo, 1 minuto e meio a partir de agora. Bom, o centro histórico, como os demais centros históricos das cidades brasileiras, foram perdendo potência de negócios, moradores. Agora, vou dizer o que nós estamos fazendo, Jane. O mercado público estava fechado no segundo andar desde 2013, eu reabri com 12 milhões. O esqueletão está sendo demolido, ele é de 57. Nós estamos fazendo 9 obras, sendo que 6 já terminaram, falta 3, que é o Baú, Borges, Uruguai e Andradas. O viaduto Otávio Rocha é uma das obras de arte mais extraordinárias da década de 20, e que são 20 milhões ali colocados, que vai revitalizar e vão transformar em lugar de feiras.
A usina do gasômetro também foi atingida pela enchente, mas também vamos entregar. A Praça da Matriz, quando assumi, estava toda com tapume e entregamos. O Museu de Arte de Porto Alegre está passando por reforma. Isto foi suficiente? Não. E a mudança urbanística que nós fizemos, permitindo mais alturas, dando desconto no solo criado. Muita gente tem comprado salas, transformado salas comerciais em residenciais. Então, eu vou dar um passo adiante. O passo adiante é ter o IPTU diferenciado, mas também parcelizado, para cuidar dos prédios, das calçadas, e outros incentivos possíveis, né, possíveis dentro do equilíbrio fiscal, para esta retomada do centro. Porque o nosso centro é muito bonito, muito extraordinário, muito fantástico. Então, nós não vamos desistir do centro de jeito nenhum, e espero que a gente possa virar esta chave, né, a partir de 2025, com essas obras prontas, com mais incentivos e, claro, com a parcerização com os negócios. E não terá mais camelô no centro, isso é um compromisso que eu assumi. Com quem o senhor quer debater sobre isso? Maria do Rosário. Maria do Rosário, vem para cá para debater. A senhora se posiciona aqui, por gentileza, bem ao lado do candidato Sebastião Melo. 2 minutos para cada um, a partir de agora, contando esse debate de 4 minutos, diálogo. Valendo. O centro, candidato Melo, ele precisa de um projeto próprio, mas não de uma separação no plano diretor. A comunidade, inclusive, do centro lutou contra aquele espigão que iam colocar ali, descaracterizando o Museu Júlio de Castilhos. É preciso valorizar o patrimônio histórico, colocar verde também no centro, manter a segurança no centro, e eu vou lhe dizer uma coisa, é preciso ter força para brigar no que for necessário com a Equatorial, porque é impressionante o que a Equatorial tem feito contra os moradores do centro. O centro histórico da cidade fica sem energia elétrica de forma contínua há muito tempo. E muitos prédios com elevadores, prédios mais altos, pessoas idosas. Eu quero no centro ter mais equipe de saúde para tratar da população idosa, vou recuperar a Secretaria Municipal do Idoso e fazer nas regiões um censo, inclusive, para atender a pessoa idosa, ter atividade física nas praças e cuidar daquelas calçadas que, mesmo com a obra, não estão bem colocadas e já estão destruídas. Olha, esse debate é maravilhoso. Por exemplo, a deputada Maria defende a invasão daquele prédio da Mário 5 Paus. Está lá, esse é o modelo de gestão dela. Eu defendo um centro revitalizado de outra forma. Por exemplo, inclusive na mudança urbanística, nós permitimos construções populares no centro e tem acontecido as transformações do ponto de vista do comercial para o residencial, e vou dar incentivo, sim, urbanístico para vir mais gente morando. E outra coisa, eu não tenho nenhuma dificuldade de discutir prédios de altos. O que eu não gosto é daquela arquitetura toda ela uma junto com a outra. Eu acho que, aliás, foi um grande erro do Brasil, urbanisticamente na cidade, levar as pessoas para 30, 40, 50 quilômetros sem ter serviços. O centro tem capacidade de ter mais 40 mil pessoas. Então, farei todo o esforço. Vou terminar as obras, deputada Maria, que a senhora tem criticado muito. Porque esse projeto é de 2010, 2009. Eu não mudei o projeto, porque se eu mudasse não sairia de novo. Esse é um financiamento da CAF. Vai ficar muito melhor andado. Vai ter floreira, vai ter bicicletário, vai ter verde, vai ter uma série de coisas. A obra não está pronta. Os moradores do centro sabem que quem trabalhou para que os prédios federais sejam colocados para moradia, para fazer uma maior presença de população no centro, sinceramente, fui eu como deputada e muitos dos meus colegas que dialogam com os movimentos sociais. Se esses prédios estão virando moradia, é porque aquele movimento social também defendeu isso no Conselho da cidade. O problema, o problema, candidato Melo, é que, de fato, o senhor não tem um projeto para o centro que leve escola, que melhore a situação para os moradores. Isso tem que ser pensado. Deputado, eu gostaria de desafiar. A senhora governou a cidade há 16 anos. Me diga o seguinte, qual é o prefeito que mais investiu nos últimos 30 anos no centro? Me diga, por favor, se foi o Melo. Dutra? Não, senhora, não, senhora. São 70 milhões de investimentos. Você pegar um esqueletão que é de 57 e derrubar, que nenhum governo derrubou, você fazer o quadrilátero central, você reformular o viaduto Otávio Rocha e tantas outras obras. Agora, evidentemente que tudo isso tem que ter uma correspondência, que é um comércio, entendeu? Potente. E o comércio de rua foi se perdendo, não foi só no centro, na CIS Brasil também é assim, na Zenda também é assim, os shoppings chegaram, a questão da segurança pública, então é um conjunto de ações, mas eu não vou desistir do centro. E não vou defender a invasão também. Né? Esse movimento social que o senhor está aqui chamando de invasão, que não é, que a ocupação de defesa da moradia garantiu que os prédios, porque foi debater com o governo federal, não foi o senhor que trouxe os prédios para a cidade para se transformar em moradia. O senhor não foi lá trabalhar isso. Foi esse movimento e eu.
Então, agora o centro terá mais moradias a partir do governo federal, que o senhor critica tanto e não Fechou dialoga. seu tempo, 16 segundos, Sebastião Deixa eu Melo. dizer o seguinte, acho que o ouvinte, assim, se você quer votar em alguém que defende a ocupação, está aqui do meu lado. Se você quer alguém que defende a propriedade, que é contra a invasão, a parcelização, ao Parque da Harmonia, ao Pontal do Estaleiro, a Orla 1, a Orla 3, tem nome e CPF para desenvolver a cidade, porque só o desenvolvimento faz a proteção social. Assim, fechamos mais essa rodada de perguntas. Foi a pergunta da Giane, o Stout já perguntou também. Stout, nosso mediador dos debates do interior também. Vamos ao próximo comunicador, que vai perguntar para a candidata Maria do Rosário. A senhora já pode ficar aqui nessa posição, por gentileza. É a senhora, para responder a pergunta da Rosane, que está aqui bem no meu ladinho. Vou chegar. Não levanta, Rosane. Não levanta, fica aqui. Pode fazer a tua pergunta para a candidata Maria do Rosário. Chega mais pertinho. Candidata, quero perguntar sobre o patinho feio dos debates, que é um tema que não entra na discussão dos senhores e das senhoras, que é a cultura. Porto Alegre tem, neste momento, né, 4 candidatos principais aqui discutindo, e raramente a gente vê o tema da cultura ser discutido. Quero saber qual é a sua proposta, tanto para a revitalização dos elementos culturais, né, que nós temos instalados em Porto Alegre, quanto para levar a cultura para a periferia da cidade também e utilizar a cultura como um instrumento de proteção social, até mesmo das crianças. Muito importante. A senhora Rosane, tem 1 minuto e meio valendo, tá? Obrigada. Muito importante, Rosane. A cultura de Porto Alegre já foi mais pujante e a gente se orgulha muito dela. Eu quero dizer a vocês que planejei e apresento um programa integrado também ao Ministério da Cultura, mas principalmente os fazedores e fazedoras de cultura de Porto Alegre. E é preciso muito mais gente tratando da economia da cultura, tratando do espetáculo cultura, tratando das diversas matrizes. E a minha proposta é a revitalização de espaços a partir da Lei Rouanet, que tem sido tão combatida pelos meus adversários, o próprio mercado público ser transformado também num ponto e num polo de cultura e a descentralização a partir das escolas. Os centros, como os Secores na Restinga, o Secoflor, esses que estão nos bairros, serem também espaços de formação cultural, hip-hop, samba. Eu fiz as principais leis do Brasil também de reconhecimento do samba, como a Lei Nelson Sargento. Não aceito o ataque que se faz ao carnaval, à negritude, muitas vezes tratado como algo menos importante. O carnaval, o hip-hop, o teatro, as manifestações culturais precisam de espaço em Porto Alegre. E o audiovisual também. Nós já fomos um polo muito importante de audiovisual, tem a Casa de Cinema, tem Jorge Furtado, Giba Assis Brasil, mas hoje a gente está vivendo um período até de censura. Parece que o candidato Melo não gostou de que um cartunista tenha colocado o rosto dele em uma enchente e entrou judicialmente. Contra a censura, a favor da cultura. Com quem a senhora quer debater? Candidato Melo, volte para cá, por gentileza, está fazendo anotações, vai pegar... Pega o microfone, não esquece do microfone, candidato Melo, para que os senhores debatam mais uma vez por 4 minutos a partir de agora. O senhor começa. Olha, eu considero que a educação, o esporte e lazer e a cultura é um tripé fundamental para uma vida melhor numa cidade. Acho que o primeiro desafio é a descentralização da cultura. Há muitas cidades dentro das cidades. Eu quero dizer que o nosso governo apostou muito nisso. São as oficinas, né, para formação cidadã, seja da Restinga, do Campo da Tuca, do Parque dos Maias. Isso é um projeto muito importante para a economia criativa da cidade. A cultura dialoga diretamente com a economia criativa da cidade. Em segundo lugar, eu vou falar um pouquinho de parcerização. Hoje nós temos um Túlio Piva, um espaço moderníssimo que veio exatamente da parcerização lá do Araújo Viana. Então, a cultura também é um espaço de parcerização. O senhor tem feito só parcerização. Cultura como política pública, a cidade não está tendo. Olha como é que está o Centro Municipal de Cultura, o Ateliê Livre, os teatros. Nós, por exemplo, em Porto Alegre, já fomos um polo dos mais importantes na produção de cenários. E havia um lugar onde as pessoas guardavam seus cenários, o pessoal do teatro, do audiovisual e do teatro. Hoje não tem onde guardar. A Terreira da Tribo, que foi alagada, que política o senhor desenvolveu para apoiar espaços que foram alagados, espaços culturais, no atual período? Deputada, acho que a senhora mora numa outra cidade. Eu tenho amor por essa cidade. Acho que ela tem coisas valorosas. A senhora ofende a cidade a toda hora, que nada funciona, que nada presta, em nenhuma área. Nenhuma área. Eu penso diferente da senhora.
A senhora talvez não esteja sabendo, o TPU da Terreira da Tribo foi uma construção muito coletiva e eles estão funcionando ali na Cristóvão Colombo. E o diálogo com a cultura tem sido muito fértil. Por exemplo, o Carnaval de Porto Alegre retomou para valer. O mais bonito carnaval dos últimos 30 anos. Sabe por quê? Porque a cultura popular tem vez no nosso governo. O senhor não colocou o carnaval na LDO, não colocou no orçamento. As escolas de samba vivem um momento dificílimo. Quem fez o senhor fala tanto do governo Tarso, governo Olive, que terminou lá em 2004. Desde lá o senhor está no governo. Agora veja o seguinte, os galpões quem fez foi o prefeito Verli. E até hoje não colocaram mais nada. Eu mesma estraguei, e todo mundo estraga o sapato, quando vai do galpão, da concentração, até a avenida. O senhor sabe que eu gosto da cultura, sabe que eu vou fazer cultura e trabalhar o melhor, porque eu acredito na cultura também como expressão e como economia. A senhora, mais uma vez, está equivocada. Os galpões foram feitos no governo Fogaça. O Verli fez a pista e prometeu entregar muitas coisas, que não foi possível. Eu fui vereador naquela época, achava que não deveria deixar a centralidade do carnaval, então só está equivocado nesse processo, não? Nessa questão também do próprio regionalismo e tradições gaúchas. O Parque Harmonia foi decepado ao meio, nós agora não temos mais a possibilidade de ter as árvores, ao mesmo tempo que a presença, o que era fundamental para a própria cultura do Rio Grande do Sul. Então, eu creio que nós precisamos descentralizar, ter cultura nas escolas, abrir as escolas no final de semana. Eu quero abrir as escolas no final de semana, utilizar do povo da cultura, das oficinas, para a presença com as crianças, com a juventude, vou colocar mais recursos, recuperar o mercado público, vou ajudar o mercado público e os prédios históricos a captar recursos pela Lei Rouanet para todos serem equipados, inclusive a ponte que o Marcos vai fazer com a parte de trás ali para ampliação do museu, que é um projeto que a gente tem. Olha, 100 anos do maior pajador do mundo, Jaime Caetano do Brau, homenageado na Festa Farroupilha, sucesso absoluto do parque que a senhora e o seu partido entrou na justiça para não fazer. Aliás, no ano passado, eu tive que ir ao desembargador para pedir para ele liberar, porque vocês não aceitariam a festa. Que bom que só foi lá dessa vez, agora na campanha, porque vocês eram contra a festa. Né? Então, seja contra a festa. Eu sou favorável à parcerização e, se for prefeito, vou continuar nesse diapasão. Seu tempo fechou. Meus amigos e minhas amigas, eu sou de Porto Alegre, eu nasci em Veranópolis, mas cheguei aqui muito cedo. Sou gaúcha e eu sou da cidade em que a usina do gasômetro continua fechada pelo prefeito. Fechamos o tempo. Agora, quem responde a pergunta, eu vou tirar o teu nome, Kelly Matos, mas eu já sei que é tu, só para dizer que está certinho aqui. Quem responde é a candidata Juliana, que pode vir até aqui, já se posicionar para ouvir a pergunta da Kelly. Bom dia, candidatos, bom dia, candidatas. A gente já percebeu, conseguiu entender, no que se refere à proteção contra enchentes, contra cheias, que a gente precisa de projetos no médio e no longo prazo. Já discutimos aqui, né? Projetos que vão demandar governo federal, governo do estado, mas também os especialistas mostram que a gente tem que ter respostas de imediato. Então, eu vou colocar uma situação hipotética. Vamos pensar que a Andressa Xavier está aqui, ancorando o Gaúcha Atualidade, e ela diz: atenção, o Guaíba está subindo. Aí entra o Leandro Stout e diz: essa subida está mais rápida do que o normal. E de hoje para amanhã sobe 1 metro, e depois mais 1 metro, e a gente vai para 5 metros. Eu gostaria de saber o que a senhora faria imediatamente. 3 medidas imediatas. Eu vou cobrar 1, 2, 3 medidas imediatas que a senhora tomaria se a Andressa desse a notícia, o Stout desse a notícia de que o Guaíba subiu. Deus nos livre, mas 1 minuto e meio para a senhora responder. Pois é, nós estamos com alguns avisos, inclusive de uma chuva forte, né? Eu espero que o prefeito tenha se preparado melhor desta vez. Em primeiro lugar, Kelly, é algo que a gente identifica na cidade, caminhando pela cidade, inclusive hoje, né? Seja lá no Sarandi, seja no 4º distrito, é que os bueiros continuam não sendo limpos. Não continuam. Continua voltando a água pelo bueiro. Ali no 4º distrito, o polo cervejeiro gastronômico está com dificuldade do retorno porque o mau cheiro ainda persiste. Né? Então, assim, a limpeza dos bueiros é algo que não vem sendo feito na nossa cidade, porque a gente percebe isso. Então, isso é uma limpeza contínua, sabe, Kelly? Assim,
os ouvintes que estão nos escutando, tem que ser um serviço essencial da prefeitura. Então não pode ser nem quando começou o aviso. Isso tem que ser feito sempre, todos os dias. Por isso, precisamos aumentar as equipes que fazem esse tipo de serviço. A outra questão é encarar também a questão dos resíduos, que acabam indo para as galerias pluviais e, enfim, fazendo com que o escoamento, né, não seja bom. Isso é um serviço contínuo também. A outra coisa é a limpeza dos nossos arroios. A gente caminhou pelo Passo das Pedras e tantas outras comunidades, e o que a gente vê é muito lixo, muito lixo. Então, essas medidas que são essenciais, na verdade, elas não estão sendo feitas. Fechou seu tempo de resposta. Com quem a senhora quer debater sobre isso? Sebastião Mello. Candidato Sebastião Mello, volta para cá, pega o seu microfone, se posiciona e o debate será mais uma vez de 4 minutos no total. O senhor começa, 2 minutos para cada um. Bom, eu vou tentar ser cirúrgico aqui, Kelly, com a sua pergunta. Nós reforçamos a Defesa Civil muito no nosso governo, fizemos uma sede boa. E nós temos uma comissão permanente que se reúne toda vez que tem um aviso climático. Aliás, reunimos ontem para tratar disso de novo, as chuvas que estão chegando mais forte quinta-feira. Nós estamos construindo uma sala climática e um plano, né, de alerta na cidade, que inclusive a própria Zero Hora já divulgou, né? E também, né, esse plano de contingência, porque as pessoas perguntam, mas prefeito, qual é o plano de contingência? Ele tinha, mas não para um evento do tamanho desse. Então, esse plano de contingência ele tem que se dar conta, quando se vem uma questão climática dessa, para onde as pessoas vão, qual é o abrigo que vai, qual é o transporte que leva, como é que é a alimentação. Então, isso está sendo construído, inclusive, muito bem avançado, né? O sistema de alertas já está na rua e ele propõe medições de réguas em vários lugares, também os nossos totens de aviso nessas áreas mais problemáticas. Então, há um caminho rápido para ter um sistema muito mais avançado na nossa cidade. Olha, faltou cuidado da tua parte, faltou gestão. Tanto é que o lema da cidade virou o povo pelo povo. Não vimos gestão pública em nenhum momento. Muito importante é escutar os técnicos também, né? As pessoas que estudam, que fizeram concurso público e que avisam, como o senhor foi avisado, mas não tomou nenhuma providência em tempo. Depois, é muito importante também comunicar bem com a população. O senhor também não fez isso porque a população ficou desorientada. A população não sabia o que fazer. Se saía de casa, se não saía de casa, se tirava as coisas depois que a água baixou para fora, o senhor mandou tirar, veio outra água, levou tudo. Enfim, é uma bagunça completa. Nós precisamos de melhor eficiência na gestão de Porto Alegre. Isso ficou claro na educação, ficou claro na saúde e ficou claro no enfrentamento à enchente. Não só no momento da enchente, mas também no pós-enchente. Veja que a candidata ela costeia o alambrado, né? A questão dos radares, por exemplo, acho que tinha uma evolução importante do governo do Estado, que está agora no Morro da Polícia em fase de teste. Isso vai nos ajudar, porque os radares que nos atendiam eram de Canguçu e de Santa Catarina. Então, o Brasil precisa de uma proposta climática, adaptação das cidades, e nós vamos contratar, inclusive, agora nesse processo da sala de monitoramento, profissionais que nós não temos hoje. Nós nos socorremos do governo do Estado, mas nós vamos ter meteorologista do nosso lado, nós vamos ter hidrólogo do nosso lado, ou seja, a cidade avança na sua recuperação, na sua prevenção, né, e no seu monitoramento. Nós temos os melhores técnicos e eles estão ali na URGS. Pessoas que estudaram e estudam todos os dias a proteção da cidade. O senhor não é muito afeito, né, às universidades, o senhor não é muito afeito a quem pesquisa, aos técnicos, está sempre desconsiderando. Tanto é que Porto Alegre talvez não tenha o dinheiro que o senhor diz que não tem, que eu tenho certeza que vai ter na minha gestão, porque o senhor dispensa os técnicos que fazem os bons projetos para a gente trazer investimento. Então, assim, o senhor também não dialoga com o governo federal, o senhor também não dialoga com o governo estadual. Então, é complicado, porque Porto Alegre não é uma ilha. Olha, eu lamento que a senhora não enfrenta o tempo. Sabe por quê? Porque a senhora não sabe. A senhora é candidata à Copa do Mundo. A cada 4 anos só aparece com um tipo de apoiador, anda em algumas comunidades e diz, olha, eu falei com a dona Maria, com o seu José, tem que viver a cidade para governar a cidade, prefeita. Terminou seu tempo. Eu vou governar. A partir de 1º de janeiro, você, prefeita, está me acompanhando nas pesquisas, eu sou a que mais subo nas pesquisas e talvez seja isso que está te incomodando tanto, porque no segundo turno eu sou a única candidatura que ganho de ti.
Assim, fechamos essa rodada de debates. Agora são só as considerações finais. Se a gente vai na ordem inversa às considerações iniciais, aos cumprimentos. Portanto, quem começa com tempo de 1 minuto, agora sentados mesmo. Candidata Juliana Brizola, 1 minuto para as considerações finais. Ufa. Muito obrigada, Andressa. Obrigada aos jornalistas, aos ouvintes. Acho que ficou claro aqui assim, que tem 3 opções. Né? Porque o Novo faz o papel de escada aí do Sebastião Melo, mas assim, são 3 opções. Quem acha que a cidade está boa, está bem cuidada, que a educação é exemplo, né? Que não tem problema no IDEB, que a saúde, enfim, ninguém está morrendo nas filas, que a mobilidade urbana é ótima. Quem quer continuar com isso, porque quem não fez em 4 anos não vai fazer nos próximos. Por que a gente vai acreditar em alguém que não fez o centro, a maravilha que ele disse que ia fazer, não resolveu o problema da saúde? Por que ele vai? E a outra candidatura, que é a candidatura que perde para ele no segundo turno, e assim, vem cheia de marcas ideológicas, quer partidarizar a educação, né? Não vê como é difícil conversar com o Novo? Né? A candidata tem esse problema, não consegue conversar com o Novo. E nós não, nós queremos dialogar, somar e unir Porto Alegre para resolver os seus problemas. Juliana Brizola, agora, candidato Felipe Camozato, 1 minuto para fechar. Bom, primeiro agradecer pelo convite, prazer estar aqui. Eu entendo que a gente, mais uma vez, está diante de um jogo viciado, né? O Melo governa Porto Alegre hoje com o então Ricardo Gomes, que era o seu posto Ipiranga, o seu Paulo Guedes, que agora não está mais. A Juliana Brizola foi só vice em 2016. Antes disso, governou o PDT com o Fortunati. O Fortunati hoje apoia o Mário do Rosário. E todos eles fizeram promessas muito fáceis aqui, bastante difíceis de serem cumpridas, porque muitas não fecham a conta. Porque esse jogo viciado que a gente está assistindo. Então, se a gente quer resultados de fato, que resolvam os problemas reais da cidade, que esses grupos políticos ajudaram a construir, então tem que adotar um caminho diferente, um caminho novo. Por isso que eu peço voto no 30, no Partido Novo. Em Joinville, a população teve coragem de votar em alguém diferente. Em alguém que tem formação, tem currículo e começou a governar a cidade e que hoje tem 93% de aprovação. Prefeito Adriano. Maior cidade catarinense hoje tem a melhor educação pública do Brasil, a melhor saúde pública do Brasil, porque o povo votou com coragem e votou no 30. Obrigada. Agora, candidata Maria do Rosário, 1 minuto. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder apresentar ideias. Esse é o meu objetivo. Eu me sinto preparada por toda uma vida dedicada às funções públicas e acredito que me colocar à disposição é uma grande responsabilidade, mas a decisão é do eleitor e da eleitora. Eu faço uma saudação à democracia, quero recuperar o orçamento participativo da cidade que tem a marca do orçamento participativo e da democracia, quero que a cidade tenha a marca do ambientalismo, da cultura. Quero me preocupar e terei propostas para todas as idades, para a pessoa madura, para os idosos, a atenção domiciliar, aqueles que estão acamados, o cuidado, a cidadania e a Secretaria Municipal do Idoso. Mas para as crianças, as creches e as oportunidades. Para as mães que são chefe de família, o apoio total. Para os MEIs, a oportunidade de crescerem. Muito obrigada. Tenho 2 projetos nessa cidade e eu represento a mudança junto com Tamires. Agora o candidato Sebastião Melo, 1 minuto. Bom, em meu nome, em nome da Betina, eu quero agradecer mais essa oportunidade, dizer que eu tenho muito orgulho da cidade que eu governo. Eu sou um goiano de nascimento, um gaúcho, né, de coração e um Porto Alegre por adoção. Nós, juntamente com o Ricardo, fizemos muitas transformações. Não tem dinheiro para tudo, evoluímos muitas coisas e só sou candidato para continuar fazendo mais mudanças, facilitando a vida das pessoas, trabalhando pelo empreendedorismo, sendo um cuidador eficiente da nossa cidade, governando com as pessoas. Tem uma diferença enorme de governar para as pessoas. O nosso jeito de governar é estar não só no OP, mas através do OP, andar pelas regiões e tomar decisões com as lideranças. Não tem dinheiro para tudo, você tem que fazer a prioridade e ter uma atenção muito especial com a nossa periferia. Então, vamos continuar nessa próxima semana com uma campanha limpa, bonita, e o povo vai decidir no dia 6 o rumo da eleição para o segundo turno. Nós agradecemos aos candidatos pela confiança, por estarmos aqui nessa manhã trazendo propostas, trazendo um debate. Vou elogiar mais uma vez. Achei que tinha elogiado cedo, mas elogiei, acho, no momento correto, lá no primeiro bloco. Elogiei aqui também pelo debate em alto nível de propostas, de ideias que foram trazidas pelos candidatos. A gente encerra aqui esse debate com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, faltando 11 dias para o primeiro turno.